Algum amigo de vocês já ligaram para você de muito longe e ele é de uma determinada igreja e ele tem um papo com você assim mais ou menos 5 minutos e de repente ele começa a perguntar para você como é que tá a tua vida com Deus? Como é que tá o teu relacionamento com Deus? Então ele começa já a partir daí achando ele que para a pessoa ser salvo há uma necessidade da pessoa estar em uma determinada igreja. Talvez você não está em nenhuma delas, mas você pratica o Evangelho de Cristo. Então, se você pratica o Evangelho de Cristo, por que então você não vai ser salvo? Então, a maioria das pessoas hoje acham e acreditam, porque foi até a maneira de como eles estão sendo ensinados lá, porque Jesus sempre, em uma das suas atitudes e declarações, Jesus disse que não ia habitar em templos feitos por mãos humanas, né? Que quando a gente quisesse ter um relacionamento com Deus, a gente entrasse no nosso quarto, orasse em secreto e confessasse ali as nossas dores, necessidades em secreto. Deus ia nos recompensar. Então muitas pessoas acham e acreditam que a salvação só irá acontecer se você tiver ou pertencer de uma igreja. E eu digo para você que não é assim. Primeiro que a salvação, ela não é algo para você estar dizendo que iremos perder. E não é algo também que você fica dizendo que se perde todo dia. E não é uma coisa para você viver com uma angústia existencial de culpa, se perguntando a si mesmo, será que eu vou ser salvo? Ou será que eu não vou ser salvo? Será que eu vou para o inferno? Ou será que eu não vou para o inferno? Porque muitas dessas pessoas religiosas, eles acreditam que você não vai ser salvo porque você não está numa determinada igreja. Que você está no inferno porque você não está em uma determinada igreja. Mas eu gostaria de dizer para você o que é de fato a salvação. A salvação, ela é um desenvolvimento, ela é uma maneira que você escolhe para você mesmo de como você quer viver. É um modo de viver, baseado nos evangelhos, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Existem aí 3 classificações no Novo Testamento, escrito na carta de Paulo, que ele diz o seguinte. Lá fala, em alguns momentos, que diz que somos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos. 3 classificações. Fomos salvos, lógico, por aquela atitude que Jesus fez. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a salvação, ela é o quê? Ela é uma ação e que ela apresenta para você algo que você pode receber, rejeitar. E é de graça. Então aquilo que é de graça, você recebe se quiser. Se você rejeita, ou se não rejeita. Se você aceita aquilo que é de graça, que dificilmente é algo que vem de graça, dificilmente para algumas pessoas, se for algo bom, de uma necessidade, algo que pode trazer um benefício para mim, eu não vou rejeitar. Então aquela atitude na cruz que Jesus fez foi garantindo a nossa salvação. E quando relata lá que estamos sendo salvos, é que na realidade estamos realmente sendo salvos a cada dia. Porque quando eu digo que a salvação ela é o nosso modo de viver, o nosso relacionamento, o nosso desenvolvimento com o mundo, com a sociedade, com aquilo que eu represento aqui na Terra. A salvação é quando você adquire dentro de você uma consciência de perceber que aquilo que não é bom para você também
não será bom para as outras pessoas. Então, quando você tem essa consciência, automaticamente, conforme você vai vivendo na Terra, com generosidade, com bondade, com amor, você ali está tendo o processo de salvação. E se permanecer assim até o último dia da sua vida, você vai ser salvo. E a salvação, ela com certeza, ela vai vir se você fizer assim. Se você se basear, fizer exatamente aquilo que Jesus fez na Terra. Porque as nossas atitudes, a única coisa é que as pessoas vão levar como lembrança. Sabia disso? Que são as nossas atitudes? Muitos filhos se espelham no pai e diz, às vezes dão até testemunho, dizendo, eu tô seguindo um exemplo do meu pai, achei muito bonito. O meu pai, eu perdi meu pai, e conta toda aquela retrospectiva, mas teve um exemplo do meu pai que até hoje eu sigo. Teve exemplo do meu pai que eu aprendi. Teve exemplo da minha mãe que ainda estou seguindo. Teve exemplos da minha mãe que eu quero fazer igual. Então, as nossas atitudes são aquilo que as pessoas vão lembrar e vão trazer como espelho para a sua vida, para a caminhada. Estou falando de atitudes boas, é claro. As atitudes ruins, cada vez que você faz atitudes ruins, você está se distanciando do céu e indo para o inferno. Você está deixando a salvação e perdendo a salvação, baseado na tua maneira de viver, no teu desenvolvimento, no teu modo de viver. Então, a salvação, a pessoa pode adquirir, é fácil adquirir a salvação. Então, por que as pessoas ficam argumentando, querendo saber da vida dos outros? Tá? Eu acho que a partir do momento quando a pessoa começa a querer saber da vida das outras pessoas, se a pessoa vai para o inferno, vai para o céu, já é o meio caminho andado para ela ir para o inferno. Já é meio caminho andado para ela ir para o inferno. Porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu acredito que você também não tem nada a ver com a vida de ninguém. Quem tem que dar a última palavra é Deus. Então faça o bem sem olhar a quem. Então é através desse desenvolvimento é que você vai adquirir a salvação.